Salve Corinthians! Tudo certo com vocês? Pet Monária trazendo mais um vídeo para falar do meu, do seu, do nosso Coringão. Mais uma vitória e na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do jogo, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? E aí, bora falar de mais uma vitória do Corinthians? Bora! Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Timão! Timão! Nesse sábado, o Corinthians recebeu o Atlético Goianiense em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Era um jogo considerado jogo de 6 pontos. Afinal, se o Corinthians ganha, ele se distancia ainda mais do Atlético Goianiense. E se o Atlético Goianiense vencesse esse jogo, se aproximava mais do Corinthians e a luta contra o rebaixamento continuaria ainda pior para nós. Então, o Corinthians fez o seu dever de casa, fez uma partida muito boa. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito enroscado. O Corinthians demonstrava muito nervosismo e a gente sabe que nesse momento você ficar nervoso é muito pior. O time precisa ter pés no chão, manter a consciência tranquila, manter a sua mente em paz e buscar sempre as melhores alternativas para poder continuar tentando crescer dentro do campeonato. Não adianta se desesperar, a situação já está aí, então se você se desespera é pior. Pés no chão e tenta lutar. O Corinthians fez um primeiro tempo bem abaixo, né? Todos esperavam que o Corinthians fizesse um bom primeiro tempo, afinal, contra o Fortaleza, que é um dos primeiros colocados, um time que, para muitos, é considerado favorito contra o Corinthians, contra muitos outros, afinal está ali no G4, vinha fazendo uma boa Sul-Americana. O Corinthians demonstrou total domínio nos dois tempos ali contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, no jogo de ida, né, que foi na terça-feira. Então, a expectativa de muitos torcedores é: vamos passar o carro no primeiro tempo, passar o carro no segundo tempo, fazer uma goleada histórica e o time vai fazer o seu ponto de virada ali com essa vitória sobre o Atlético Goianiense, mas não foi o que aconteceu. O gol do Corinthians só foi sair no último minuto do primeiro tempo, em um escanteio bem batido pelo Garro, um gol de cabeça do Romero, 1-0 para o Corinthians, que pressionou, lutou, mas não conseguiu levar tanto perigo assim para o gol do Atlético Goianiense quanto precisava levar. O Corinthians teve várias chances, mas as finalizações foram muito ruins. Romero também estava numa tarde muito ruim até marcar o seu gol. Tinha tentado um gol de calcanhar, só que sem sucesso. Furou um cruzamento sensacional do Fagner. O Yuri Alberto também estava fazendo uma partida taticamente boa, tecnicamente normal, o normal dele. E para um centroavante que ganha o salário que ele ganha, era muito pouco. No segundo tempo, com a vantagem no placar, o time se acalmou, começou a trabalhar mais a bola. O Emiliano Dias, que estava substituindo o Ramon hoje, porque o Ramon estava suspenso, porque foi expulso no jogo contra o Botafogo na semana passada. O Emiliano fez as substituições, tirou o Breno Bidon, colocou o Coronado. E, é impressionante como esse cara joga a bola. Impressionante. O Coronado tem uma visão de jogo sensacional. Ele e Garro, Ramon e Emiliano, por favor, deem um jeito de encaixar Rodrigo Garro e Igor Coronado no mesmo time, porque esses dois precisam jogar juntos. É necessário que esses dois joguem juntos. E o segundo tempo, o Corinthians demonstrou mais tranquilidade, e por demonstrar mais tranquilidade, colocou a bola no chão, teve mais calma para poder fazer as triangulações, os passes, as ultrapassagens, e foi assim, em um contra-ataque sensacional puxado pelo Yuri Alberto, que ele fez uma jogadaça, encontrou o Romero livre, ele rolou a bola pro Romero, o Romero finalizou, bateu, fez que ia bater, deu o corte no zagueiro e no goleiro, e na hora que ele bateu ele foi travado, daí ele já desistiu, só que o Yuri não desistiu,
foi lá, conseguiu roubar a bola e na continuação do lance, Romero pegou, fez um golaço batendo de fora da área, bola bateu no travessão, bateu nas costas do goleiro e entrou. 2-0 para o Corinthians, mais tranquilidade no jogo, mais tranquilidade no placar. E aí o Atlético Goianiense se desestabilizou, começou a atacar de qualquer jeito e o Emiliano foi controlando o jogo junto com os jogadores dentro de campo, começou a fazer as substituições, teve a estreia do Memphis, finalmente ele estreou, jogou a partir acho que dos 28 minutos, fez uma partida ok, ninguém pode cobrar muito dele, afinal faziam 71 dias que ele não jogava, a última partida dele foi acho que não lembro se foi nas quartas ou se foi na semifinal da Eurocopa. Só sei que foi uma Holanda e Inglaterra que ele jogou e a Holanda foi eliminada. Só que a última partida dele pra valer tinha sido esse jogo. Se eu não me engano, ele lesionou nesse jogo, então ele vinha de lesão, vinha fazendo um trabalho regenerativo, de recuperação para poder se manter em forma. Só que ritmo de jogo só se ganha jogando. Então, que bom que ele entrou, ele não sentiu o jogo. A gente via que os movimentos ainda estavam um pouquinho travados, só que ele entrando hoje, entrando com uns 30, 35, 40 minutos no jogo contra o Fortaleza na terça-feira, creio eu que contra o São Paulo, na próxima semana, lá no Mané Garrincha, o Memphis estará com condições de jogo, boas condições de jogo para poder ajudar o Corinthians. Ele quase fez um gol no cruzamento do André Carrillo. O André Carrillo entrou muito bem também. As substituições que o Corinthians foi fazendo, o Emiliano foi fazendo, hoje o Corinthians ele consegue fazer substituições que o time mantém o mesmo nível. Antigamente, se saía um cara e entrava outro, o nível do Corinthians, que já era baixo, piorava. Hoje, o nível do Corinthians, que está um pouco mais alto, quando sai um cara e entra outro, o nível se mantém. Isso a gente vê no elenco do Botafogo, por exemplo. O elenco do Botafogo não é um elenco estrelado, com jogadores de muito renome. Só que quando sai um jogador que é um nível bom, vamos supor que o cara é nota 8. Quando sai um nota 8, não entra um nota 5 no lugar. Quando sai um nota 8, entra um nota 7,5, 8 também ali, que também se equipara e o time mantém o nível. Antigamente o nível do Corinthians era um 6, e quando entrava um cara no lugar do nível 6, o nível do time caía para 3, 2,5. Então, tantas vezes a gente via que o Corinthians começava bem o jogo e no segundo tempo, quando haviam as substituições, o nível do time caía muito. E ali a gente tomava um gol e ficava perigando tomar um empate, ou então tomava um empate e logo na sequência já tomava uma virada. Por quê? Porque o nível do time era muito baixo. Agora não, o nível tem aumentado e a tendência é continuar aumentando. E quando sai um jogador que está em alto nível, entra outro jogador que mantém o mesmo nível de atuação. Então, as substituições que o Corinthians foi fazendo mantiveram o nível de atuação, tanto é que, mesmo com todas as substituições, o Garro continuou no jogo e nenhuma jogadaça do Igor Coronado. O Igor Coronado achou o Garro infiltrando, ele deu um passe quebrando as linhas, matando a marcação, porque o Depay já estava caindo de um lado, e se eu não me engano o Romero estava caindo do outro. Então nisso daí a zaga abriu um pouco. No que abriu um pouco, o Igor Coronado achou um passe enfiado pro Garro, o Garro infiltrou, tinha condição, tinha total noção de onde estava a posição do goleiro, onde estavam seus marcadores, e só ajeitou e finalizou muito bem para poder decretar os números finais do jogo. 3-0 para o Corinthians, numa ótima atuação no segundo tempo, um primeiro tempo morno, um segundo tempo muito bom, e que o Corinthians continue mantendo esses níveis de atuação para que possa escapar da zona de rebaixamento. O Vitória ganhou do Juventude, 1-0, gol do Mosquito, inseto do caramba. Se não fosse esse gol, a gente poderia agradecer a Deus que a gente ia passar esse final de semana fora da zona de rebaixamento, provavelmente. Afinal, daqui a pouco tem Fluminense e Botafogo. A gente acredita que o Botafogo vai fazer uma boa partida e ganhar do Fluminense. A dupla de zaga do Fluminense, o Thiago Silva foi poupado porque estava com dores no calcanhar e o Thiago Santos estava suspenso. Então seria a dupla de zaga reserva. O Botafogo vem numa batida muito boa, sabemos que eles têm um jogo muito difícil contra o São Paulo no meio da semana pela Libertadores, só que o Botafogo está numa batida muito boa e quer ser campeão.
apesar da ramelada que deu o ano passado, a gente sabe que os caras não querem cometer o mesmo erro de novo e perderem mais um título que eles já estão colocando a taça na mão. Então, provavelmente eles vão entrar com um time muito forte, vão conseguir uma vitória em cima do Fluminense. E se como a gente já se distanciou um pouco mais também do Cuiabá, que estava abaixo de nós na zona de rebaixamento, nós éramos o 18º, com a vitória do Vitória e a nossa vitória, o Fluminense ficou em 18º, nós estamos em 17º, e o Cuiabá é o 19º, o Atlético Goianiense é o 20º colocado. Com essa combinação de resultados, se o Vitória não tivesse vencido, a gente terminaria a rodada fora da zona de rebaixamento, atrás do Criciúma. Terminaríamos em 16º. Como o Vitória venceu, o Juventude não fez a boa, né? Parece que o Juventude vive de atrapalhar o Corinthians. A gente não conseguiu ganhar deles no Campeonato Brasileiro nem na ida nem na volta. Perdemos no jogo de ida da Copa do Brasil. Conseguimos aquela classificação histórica em cima deles no jogo de volta, mas parece que o Juventude esse ano tirou o ano para poder atrapalhar o Corinthians. No jogo que poderia nos ajudar, perderam para o Vitória, 1-0 para o Vitória, lá no estádio do Vitória. Lá. Então, por essa combinação de resultados, nós não vamos terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Mas é continuar batalhando, é continuar lutando. Terça-feira temos mais uma batalha contra o Fortaleza, um jogo de volta da Copa Sul-Americana. Temos uma ótima vantagem, um 2-0 no placar. Temos que torcer para que o time entre com o mesmo ímpeto que entrou no jogo de terça-feira passada, consiga a classificação e assim chegaremos à semifinal da Copa Sul-Americana. No sábado temos um clássico majestoso contra o São Paulo. Temos que torcer para que São Paulo e Botafogo no meio da semana seja um jogo muito físico, muito pesado, para que o São Paulo entre muito desgastado contra nós, para que a gente possa fazer mais um ótimo jogo e tentar garantir mais 3 pontos na nossa luta contra o rebaixamento. Mas e aí? Quero saber a sua opinião. Quem foram os melhores em campo na sua opinião? Quem foram os piores? Quais notas que você dá para o nosso time? Comenta aqui. A sua opinião é muito importante para mim, beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua atenção e a sua audiência. Pedir mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso você me ajuda muito, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E acima de tudo, vai Corinthians! Tchau!